Prezados académicos, bem-vindos a nossa segunda semana de aulas. Vou conversar hoje sobre o tema de como realizar uma pesquisa. A primeira etapa é definir o objetivo. Esse objetivo vai guiar nosso caminho para obter a informação e para influenciar na tomada de decisões posteriores. Por exemplo, lembro de duas coisas. Uma empresa queria avaliar vendedores. Em que sentido? Queria avaliar vendedores segundo o tipo de clientes. Então, queriam realizar uma pesquisa. Gente, os dados já estão na empresa, que são as vendas que eles realizam. Já sabemos a quem realizam. O que foi feito foi uma segmentação dos tipos de clientes que eles tinham e avaliamos aos vendedores segundo suas vendas, considerando os tipos de clientes. Para isso utilizamos, por exemplo, estadísticas descritivas e médias também. Consideramos também a quantidade de visitas, consideramos também toda uma série de fatores que já estão na empresa. Quando eu faço isso, esses são dados secundários, porque já existem na empresa esses dados. A única diferença que aconteceu entre o momento de solicitar a informação e nossa entrega de nosso relatório foi unicamente tomar os dados e processá-los de uma forma diferente. Lembrem-se, isso foi a utilização de dados secundários, dados que já existem. Outro exemplo, o segundo, poderia ser, por exemplo, lembro de um cliente que queria medir a satisfação dos clientes com sua loja. Essa é uma coisa totalmente diferente, porque aí deveríamos ir a perguntar-lhe aos clientes se estavam satisfeitos ou não com essa organização. Isso são fontes de dados primários, porque vamos ao cliente direto. Assim que, feita essa diferenciação, já sabemos então que nesta segunda etapa vamos a ir a procurar esses dados. Nesse caso, desse varejista que solicitou isso, o que foi feito foi o seguinte. Primeiro, vamos a identificar que tipos de dimensões, atributos, utilizam os clientes para avaliar essa loja. Então, tomamos uma amostra de 15 clientes, aproximadamente um número aproximado, mas geralmente nessa etapa se utilizam entre 10 e 20 clientes para identificar as dimensões. Por exemplo, aí utilizamos o instrumento do incidente crítico. Nesse instrumento tem duas perguntas. A primeira refere-se a aspectos positivos e a segunda a aspectos negativos. A primeira, aspectos positivos. Le solicitamos ao cliente que nos diga que coisa lhe agradou dessa loja na sua última compra. E ele poderia responder, por exemplo, o atendimento. E aí chega uma pergunta para aprofundar nessa resposta. O que queres dizer com isso? Nesse caso, esse cliente respondeu a simpatia dos funcionários. Ótimo. Essa resposta, com esse aprofundamento, é uma dimensão. Depois de ter toda uma lista de respostas de nossos clientes, não importa se ele respondeu na primeira pergunta positivos ou a melhorar, não importa isso, a gente faz uma longa lista. E aí faz uma seleção, conjuntamente com outros especialistas do tema, para identificar que atributos utilizaremos na segunda etapa. Nessa segunda etapa, com esses atributos identificados, vamos a construir um questionário, nesse caso, por exemplo, com escala de diferencial semântico, que poderia ser de muito satisfeito, satisfeito, não sei, não respondo, insatisfeito ou muito insatisfeito, e vamos a perguntar-lhe em cada uma dessas dimensões. Por exemplo, simpatia dos funcionários, que foi uma dimensão que tínhamos identificado. E ele vai responder entre 5, muito satisfeito, 4, satisfeito, 3, não sei, 2, insatisfeito, 1, muito insatisfeito, vai dar-lhe uma nota. Por exemplo, vamos a supor que ele respondeu satisfeito. Após ter esses dados, devemos
Também definir qué tipo de estatísticos, instrumentos estatísticos vamos a utilizar para analisar esos dados. Nesse caso foram utilizados dois: descrição das respostas, números absolutos e percentuais, e o segundo foi a média. Com esses dados, a gente pode fazer um diagnóstico por cada dimensão e também sempre deve colocar-se uma pergunta: satisfação geral. Qual seria a sua satisfação geral em relação à loja Y? Com aquela escala que a gente falou, de muito satisfeito a muito insatisfeito. Após isso, a gente começa a desenvolver o relatório. No relatório, vamos a colocar, logicamente, em forma inicial, a introdução ao tema, porque foi gerado, qual foi a preocupação, qual foi o tema da decisão posterior, os objetivos, o método que foi utilizado, a descrição dos resultados, que são todas essas tabelas com esses números que referem-se às respostas em cada uma dessas dimensões. Vamos a estabelecer as conclusões também, mas também deveríamos considerar o que são as recomendações. Por exemplo, vamos supor que na dimensão simpatia dos funcionários, o percentual de clientes que estão satisfeitos com esse tema é 20%. Nas conclusões, poderíamos dizer que 20% está satisfeito e 80% não está satisfeito. Nas recomendações, devemos estabelecer as alternativas de solução desse problema. Até agora, trabalhamos sobre a forma de como desenvolver um estudo de marketing. Nas audioaulas, vamos aprofundar um pouco também nas fontes de erro que podem cometer-se quando a gente procura dados. Que tenham uma ótima semana. Muito obrigado.